pessoal, boa tarde. Meu nome é Lívia Gomes. Estamos começando o nosso primeiro episódio do PodDaf, o podcast do Desvendando a Fonoaudiologia. Olá, gente. Meu nome é Grenha Puc e está começando mais um podcast. Quem tem limite é município, o DAF não. E é isso aí, pessoal. O nosso primeiro episódio, nós vamos ter como convidado o Renan Puquim. Ele é um egresso da casa, ele passou em primeiro lugar na residência multiprofissional Brasil, nível Brasil, o cara tem reconhecimento nacional, e nós vamos conversar um pouco com ele sobre esse assunto. E ele gabaritou, gente, a prova. Egresso se formou em 2021.2 e o cara já gabaritou assim a prova de primeira. Ele arrasa demais. Então, acompanha a gente aí que vai ser babado. E aí, Renan, tudo bem? Oi, gente. Boa noite, boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Quando surgiu o convite, eu fiquei muito honrado, porque desde a graduação eu sempre participei de todos os eventos aqui da DAF. Tipo, é o projeto que eu mais acompanhava evento, porque os eventos de vocês são muito inovadores, são bem diferentes dos eventos de liga. Então, eu sempre acompanhei e ser o primeiro convidado aqui desse novo projeto de vocês foi uma honra. Então, quero agradecer a vocês que são membros da DAF e também em especial a professora Laura. Um abraço. Professora Laura, maravilhosa. Gente, muito obrigada, Renan. Nós que agradecemos muito por ter aceitado o convite, né? E para começar, eu queria que você nos explicasse, porque talvez pode ter alguém aí que não saiba, o que é a residência. Certo. Então, a residência, para quem não sabe, é uma pós-graduação. A gente divide a pós-graduação em lato sensu, residência e as MBAs, que a gente chama. As MBAs são aquelas pós que a gente vê em anúncio. Elas são pagas. A gente desembolsa, simplesmente paga a instituição e a gente começa a cursar. Elas são mais focadas na teoria. É como se fosse uma extensão assim da faculdade. Uma pós em linguagem, uma pós em aba. Renan caiu, mas... Volta, Renan. E lembrando que o Renan falou, né, que ele participou sempre dos eventos que o DAF proporcionava, né, para nós aqui, estudantes do curso de fonoaudiologia, e também para todo mundo, é aberto ao público. Então, esses eventos que o DAF proporciona, eles são bem importantes. É importante você estar participando e adquirindo conhecimento. Voltou! Renan voltou. Caiu em que parte? Tu terminou no aba. Tá. Então, após lato sensu, a gente vai ter os MBAs, que a gente paga para estudar, e vai ter a residência. A residência é uma pós que tem um caráter bem mais prático, e além de ter uma carga horária muito maior, a gente recebe uma bolsa para cursar. Então, você está lá na pós, está se especializando e ainda recebe mensalmente para isso. Então, é uma coisa que muitos estudantes, principalmente os recém-formados, eles buscam. Porque, imagina, você sair da faculdade e já ter uma pós garantida, já sair com uma bolsa de 4.100, recebendo uma bolsa de 4.100. Então, é isso. É incrível, a residência, né? E é bem diferente os formatos de MBA para uma residência. Porque na residência você é praticamente o profissional daquele local. A carga horária, se eu não estou enganado, é em torno de 70% prática e 30% teórica.
Então, são 12 horas diárias, 60 horas semanais. E praticamente os 4 dias da semana é mão na massa. 12 horas no local. Ou UBS, ou no caso, hospital. O local que você escolher ser residente. É uma rotina bem pesada, né? Muito, É uma rotina pesada, né? muito. E como é que Já foi? já a gente vai entrar nessa questão, né? Sim. Foi um dos fatores que me influenciaram a talvez abrir mão. Uhum. Não o único, né? Porque eu já tinha em mente em relação à carga horária. Sim. E o legal da residência também é que você está recebendo e está adquirindo conhecimento mais e mais, que como tu falou, é uma como se fosse uma pós, né? Justamente. Que é o mais legal de tudo. Justamente. Você é recém-formado e está tendo a oportunidade de adquirir mais conhecimento e recebendo monetizado, né? Você sai da residência já com um título de especialista na área que você fez. Então, Perfeito. Já quero para minha vida. Qual foi, assim, o porquê que tu decidiu não assumir a tua vaga? Porque eu fico imaginando que a pessoa que ficou no teu lugar deve ter orado demais, meu filho. Deve ter orado demais. Por que que tu então, não, por que que tu não abriu mão? longa história. Então, para começar, antes de falar sobre isso, eu queria falar lá do início, de um interesse da residência, Sim, pode falar. pelo terceiro período, que eu ouvi falar por alto de alguém sobre a residência, mas eu decidi ir no Maranhão, e o que eu queria fazer é isso, já que a prova acontecia todo ano, e eu vi que caso passasse, eu teria já algo pronto. Eu não ia sair com aquele pensamento, me formei, e agora, o que eu faço? Sim. Eu já ia até a residência. Então, a partir do terceiro período, eu comecei a focar mais nisso, comecei a baixar os editais, procurar provas antigas, e comecei a estudar mesmo. A instituição Começou a te preparar que desde o fazia primeiro a prova período, desde o terceiro período, então, né? terceiro, sim. Logo que eu voltei do intercâmbio. Mas passa voando. Então, Verdade. Então, como eu estava dizendo, a instituição que fazia a prova de residência em São Luís, Maranhão, era a instituição Souza Andrade, se não estou enganado. Sousandra. Aí eu sei que eu baixei todos os editais, acho que sim. Eu baixei todos os editais, provas antigas, falei com os residentes que estavam no hospital na época, e fui fazendo o exercício simulado, estudando. E no último ano da graduação, surgiu o Exame Nacional de Residência, que é o ENARE. Sim. Esse ENARE é como se fosse o Enem para a gente de graduação. Ele veio para unificar todos os processos seletivos da residência. Você pega a sua nota e consegue aplicar essa nota para várias instituições do país. Aí, no caso, eu fui pego um pouco de surpresa, porque eles lançaram o edital já faltando 2 meses para eu me formar. E o edital foi lançado, assim, 1 mês e meio antes da prova. Então, imagina meu desespero, porque eu estava desde o terceiro período estudando para uma banca. Sim. E, assim, do nada, no último ano, muda tudo. Eles incluem o Hospital da UFMA nesse ENARE, e eu não sabia quase nem o que era ENARE. E o edital gigantesco, um monte de conteúdo, e eu só pensava que eu não ia dar conta.
porque o formato de prova também muda muito. Sim. Porque a banca que fazia a prova da UFMA, do Hospital Universitário da UFMA, eles focavam mais em disfagia, na área de disfagia. Na prova deles não caía quase nada de áudio, não caía quase nada de linguagem. Já na prova do ENARE, do Exame Nacional de Residência, caía um pouco de tudo. Eram, assim, 2 questões de disfagia, 2 de linguagem, 2 de áudio, 2 de NEL, e por aí vai. Então, faltando 1 mês e meio, eu fui estudando tudo que dava, tudo que estava ao meu alcance, junto com estágio, TCC, relatório, e é isso. Chegou o dia da prova, eu estava me sentindo preparado, cheguei lá, fiz a prova, e quando eu terminei, eu tinha consciência que eu tinha ido bem, né? Cheguei em casa, meus pais me perguntaram, e aí, passou? Eu falei, eu fui bem, assim, mas eu vou esperar o gabarito. Vou esperar o gabarito. E o gabarito ia sair no mesmo dia. No mesmo dia que a gente fez a prova, o gabarito ia sair assim, 2 horas depois, de acordo com o edital. Sim. E eu toda hora atualizando, até que saiu o gabarito. Aí eu sentei na minha mesa de estudo e comecei a corrigir a prova. Comecei pela prova do SUS. São 60 questões. 20 de saúde pública, SUS, e 40 de fono, específico. Comecei a corrigir a prova. Das 20 de pública, eu acertei 14. Até porque, em questão do SUS, era muito conteúdo, muito mais do que na fono. Porque, assim, eu fui pego de surpresa pelo edital, e caía linguagem, áudio, mas eu já estudava isso na faculdade. Então, fui pego de surpresa, mas eu já tinha um conhecimento prévio, assim. Ficou tranquilo. Dos exames de áudio, que eu já estava vendo no estágio. Mas de saúde pública, tinha muito conteúdo novo, que eu não estava, acho que nem metade dos conteúdos que eles pediam. Mas, enfim, acertei 14 de 20 e já fiquei muito feliz. Terminei de corrigir a do SUS, eu fui corrigir a prova específica. Aí eu comecei a corrigir. Aí a primeira questão, acertei. Segunda, acertei. Terceira, acertei. Cheguei na 15, acertei tudo. Aí eu, opa! Continuei corrigindo. Cheguei na 25ª, continuei acertando tudo. Aí eu pensei, será que eu tô corrigindo certo? Aí eu voltei do começo. E eu tinha feito muitos simulados antes de fazer essa prova, mas e nem no simulado eu tinha acertado tantas questões seguidas, do jeito que eu tinha acertado. Por isso fiquei tão surpreso assim. Aí tá, eu terminei de corrigir das 40 questões. A princípio eu tinha acertado 38, tinha errado 2 questões. Mas as 2 que eu errei, eu já vi que dava para mandar recurso para eles, porque a resposta não estava batendo. A questão estava bem confusa e eu já sabia que dava para anular uma delas. Aí a segunda era uma questão sobre autismo e eu até mandei mensagem para a professora Laura, pedindo ajuda para ela para saber como que eu poderia mandar um recurso para essa questão. Aí o pessoal falava, mas tu acertou 38 questões de 40, tu ainda quer mandar recurso? Não sei o quê. Óbvio. Aí eu falei, sim. Tipo, na faculdade, eu era aquele aluno que se eu tirasse 9,5 e eu achasse que tinha alguma coisa errada na minha prova, eu ia lá na mesa do professor, eu quero meu meio ponto. Então, da mesma forma. Aí eu sei que eu mandei o recurso, e o resultado do recurso saiu assim, mas acho que quase um mês depois. Aí que eu vi que eles anularam as 2 questões que eu errei. Aí depois disso que eu comecei a falar, que eu gabaritei a prova, né? Já que eles anularam, então das 40 eu fechei a prova.
Sim. E o resultado, a aprovação, assim, propriamente dita, não tinha saído ainda, porque a gente pegava a nossa nota e aplicava na instituição que a gente queria. E eu fiz essa prova em dezembro, tá? Só para situar em questão de data, fiz a prova em dezembro, no dia 12, foi dia 12 de dezembro, corrigi no mesmo dia, mandei o recurso uma semana depois, aproximadamente, e o resultado do curso saiu em janeiro, lá para o dia 10. Saiu no dia 10 e o resultado da análise de currículo saiu lá para o dia 25. Mas, assim, eu tinha ido tão bem na prova que a análise de currículo quase não fez diferença. Sim. Nem fez diferença, na verdade, porque eu nem tinha adicionado muita coisa no meu currículo. Apresentação em congresso, muita coisa que eu não tinha participado na faculdade. E tá, eu peguei minha nota da análise de currículo e da prova e coloquei para a instituição da UFMA. E o resultado saiu só em fevereiro. Foi dia 8. Quando eu já estava aqui em Rio Grande. Mas até dezembro, até o dia da prova, eu queria fazer a residência. Eu corrigi a prova e tal. Eu vi que ia passar e eu fiquei bem tranquilo, né? Porque o meu plano A, depois que eu saísse da graduação, era fazer a residência. Terminei a prova, vi que eu tinha acertado quase todas. Eu estava bem relaxado, porque a residência ia começar só em março, dia 1º de março. Então, na minha cabeça, fiz uma ótima prova, agora é só aguardar o dia da aprovação. Vou ficar dezembro, janeiro, fevereiro só em casa descansando. Mas aí mudou tudo, né? 2 semanas depois que eu tinha feito a prova, surgiu o convite para vir para cá, para o Rio Grande do Sul, para atuar aqui na clínica, na Neuroeducando, que eu estou agora. Aí eu recebi a proposta, e foi uma coisa bem inesperada, e foi uma boa proposta. Fiquei analisando, fiquei pesando em relação à residência, as vantagens, desvantagens. Eu vi que talvez compensaria sim eu vim para cá. Apesar que se eu fizesse a residência, eu ia estar perto dos pais, lá de São Luís. Mas é uma vontade minha. Responsabilidade, me desafiar mais. Ô, Renan, vamos estar podendo. E então, eu aceitei o convite. Não, estabilidade, desvantagem, não fazer a residência. Caiu. Renan? Renan, você consegue nos ouvir? Está me ouvindo? Agora sim. Agora Oi. sim. Agora voltou. Caiu de novo, mas tá me ouvindo? Tá.
Eu parei aonde? Só para me situar. Acho que foi na parte, né, que eu Rio estava Grande do explicando Sul, que, sim, que tu escolheu a entre. princípio, sim. Aí eu contei para os meus pais, familiares, amigos, e a princípio ninguém acatou a ideia, porque a residência para eles é como se fosse o ideal, um concurso que a pessoa vai ter estabilidade, e realmente a Sim. pessoa vai ter uma estabilidade, mas é coisa de 2 anos. E além da desvantagem da carga horária, eu pensei também em relação à distância, porque eu morava na cidade operária, e de lá até o centro, onde fica a instituição, o hospital universitário, foi coisa de 2 horas de ônibus, que eu não tenho carro, não tinha moto ainda. Então, eu pensei, de qualquer forma, eu vou ter que sair da casa dos meus pais, vou ter que alugar apartamento, ter esses gastos. Então, somei isso com as desvantagens que eu estava enxergando no momento e ponderei, né, em questão das vantagens aqui na clínica do Rio Grande do Sul, que é uma clínica bem referência, a Neuroeducando. Então, aceitei o convite. Aí eu passei de dezembro até janeiro me programando para vir para cá. Cheguei aqui no comecinho de fevereiro e cá estou aqui há um mês aproximadamente. Que bom, Renan. E como é que foi todo esse processo? Porque tu começou a estudar para residência no terceiro período, né? Até então, Sim. visando um tipo de prova, né? Focando em uma banca, e aí depois, né, mudou para o Enare, né? No ano que tu foi fazer, mudou para o Uhum. Enare. Mas e aí, como é que foi a tua preparação para a residência? Assim, tu tinha algum método de estudo? Tu tem algum macete aí para estudar para residência? Então, quem vê assim o resultado, né, com certeza, todas as questões, já imagina que eu sou uma pessoa assim super Super organizada, tem focado. aquele cronograma de estudo, Exatamente, isso que a gente pensa. que segunda vai estudar tal coisa, tipo, segunda disfagia, linguagem, terça áudio, neo, mas não, eu estudava baseado assim nas cadeiras do curso. Então, por exemplo, eu estava no terceiro período, eu estava tendo, por exemplo, morfofisiologia, audioclínica, eu buscava, eu via no edital, no edital eles cobram disfagia neurogênica, eu estou tendo essa disciplina, então eu vou estudar mais para essa cadeira na faculdade. É claro que eu não deixava de lado as outras disciplinas, mas eu buscava Sim. desse foco para as disciplinas que eram mais contempladas no edital. E fora isso, eu fui fazendo resumo, revisão, exercício, simulado, mas nada tão mirabolante assim, nada que um estudante normal não faça, né, sabe? Sim, porque acaba que a rotina na faculdade, né, nos possibilita ter esse, principalmente no tempo de estágio, né, que querendo ou não, a gente vai revisar coisas que a gente viu ali no terceiro período, que a gente viu no quarto, no quinto, né, para que a gente consiga atender nossos pacientes no estágio, né, então, tu ter feito a prova da residência no teu último ano, né, de faculdade, com certeza ajudou muito também nessa questão, né? Porque acaba que tu tá muito fresco ali na mente, tudo, né? E o ideal é que a gente vá sempre revisando, Sim, de semana em semana, mês em mês, para não acabar virando uma bola de neve, porque imagina, aí você quer revisar tudo que viu durante a faculdade, segundo período, terceiro período, quarto, quinto, sexto, acaba que não dá conta. Então é melhor a gente revisar aos poucos,
do que deixar lá e ficar doido com um período de estágio, TCC, relatório e tudo mais. Sim. Imagina, porque o edital saiu um mês antes da prova. Então, estudar tudo que tu viu em 4 anos em um mês, não tem como, né? Não tem como. E eu digo que eu comecei a estudar no terceiro período, mas, na verdade, a gente já começa desde o primeiro período, porque a prova da residência nada mais é do que a fonoaudiologia, o que você está vendo na faculdade. Então, na verdade, eu descobri a residência no terceiro período. A partir do terceiro período que eu soube que eu queria fazer a residência. Mas eu considero que eu comecei a estudar desde o primeiro período, que a gente já começou a ver questões de fonoaudiologia, saúde pública. Então, ali, eu considero que eu já estava estudando, já estava me preparando. Tu falou aí que tu foi aluno do Top Espanha, né? Como é que foi essa experiência aí para ti? Nos conte. Porque o Top Espanha, ele é uma oportunidade, né? Então, tu ter sido selecionado foi outra experiência incrível que tu adquiriu aí durante a graduação. Fala. Isso. Porque tá cortando. Top Espanha. Com certeza. Inclusive, o Top Espanha foi uma coisa bem mais marcante, acho que para mim, do que ter passado na residência. Ah, imagino. Todo mundo almeja. Né? Todo mundo Porque, assim, quando eu vi lá o resultado, com certeza, eu fiquei muito mais feliz, muito mais surpreso do que quando eu vi o da residência, que eu já meio que estava esperando. Assim, antes de entrar na faculdade, eu já sempre tive esse sonho de viajar para fora. Não tinha um local em mente, mas eu só tinha um sonho de viajar para fora. As minhas condições, eu pensava, eu vou primeiro me formar, depois que eu me formar, tiver meu dinheiro, eu não viajo de realidade, ainda durante a graduação. Sim. Aí eu descobri o Top Espanha logo que eu entrei na faculdade, que tinha uma veterana de fono, que ela já tinha sido Top Espanha, gente. O nome dela é Luana. Ela foi dar boas-vindas pra gente. E ela falou que tinha passado e tal, como foi a experiência dela, que ela foi para a Espanha, realizou um intercâmbio para estudar espanhol. Aí ela ia apresentando nos slides as fotos dela e eu fiquei maravilhado com aquilo. Maravilhado com aquilo. Mas isso foi no primeiro período. E eu só pensava que aquilo não era para mim. Ainda mais que no começo da faculdade, do primeiro até o segundo período, eu não só estudava, eu estudava e trabalhava, da tarde até a noite. Eu era atendente de telemarketing em curso, mas se eu ficar com 7 nas disciplinas é a minha meta, porque trabalhar, estudar não é uma coisa fácil. Sim. Aí nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ao menos concorrer a um programa de intercâmbio. Aí tá, eles apresentaram um negócio top 5 também, que ganhava camisa, aí eu calor, eu já fiquei todo besta com isso. já achei o máximo. Aí eu pensando, gostei disso, eu vou estudar também para ser top 5, é uma das minhas metas. Mas top Espanha, eu acho que não dá para mim. Ainda mais que eu fiquei sabendo que precisava para se inscrever, precisava de um curso de espanhol, um curso básico.
Aí eu pensava que para ter um curso básico de espanhol, você tinha que fazer aula presencialmente. Aí tá, terminei o primeiro período da faculdade, terminei o segundo período, e no começo do terceiro período, uma menina chegou para mim e ela tava, eu não sei como surgiu lá na conversa, mas a gente começou a falar do Top Espanha. Aí ela falou comigo, ela perguntou por que eu não tentava, já que eu tinha boas notas. Aí eu falei para ela, mas é porque eu não tenho curso de espanhol. Aí ela falou, tu pode fazer um curso online. Uma menina que já foi Top Espanha, ela fez um curso online e aceitaram. Aí, e cheguei em casa, eu procurei no navegador mesmo, um curso básico de espanhol. Terminei esse curso em uma semana, paguei o certificado e estava lá com o certificado em mãos. Isso foi, deixa eu ver aqui, deixa eu me situar na data. Acho que foi no final de 2018, acho que foi no final do segundo período. Acho que foi no final do segundo período. Aí tá, era dezembro que eu fiz esse curso básico de espanhol, a gente estava de férias, e o edital Top Espanha foi lançado, acho que foi em janeiro. Mas todo edital era a mesma coisa, assim como o edital de residência. A gente não precisa ficar esperando lançarem um edital para a gente começar a estudar as disciplinas, porque o edital não muda, só muda a questão de data mesmo, mas questão de conteúdo programático, eles se repetem. Então, a gente, por exemplo, quem vai estudar para residência desse ano aqui, de 2022, é só pegar o edital de 2021, que provavelmente vai estar a mesma coisa, em questão de disciplina. Mas, voltando para o Top Espanha, eu peguei o edital do ano passado, na época, e eu comecei a ler. Aí eu vi que na inscrição eles pediam vários documentos. E dentre esses documentos eles pediam um passaporte. E o passaporte, ele é um documento um pouco caro, ainda mais para quem é estudante. Sim. Ele, na época, ele estava acho que R$ 257. E ele tem uma validade. Eu arriscava pagar isso tudo no passaporte, se valia a pena, né? Já pensou, eu desembolso um dinheiro que eu quase nem tenho como estudante, aí depois não passo e o passaporte fica lá vencendo, que não estava no começo da faculdade, e se não passasse eu ia viajar o quê? Só aqui para 2022, 2023. Já estava quase vencendo o passaporte. Mas aí eu tomei a coragem e fui tirar o passaporte, né? Arrisquei. Aí eu contei para poucas pessoas que eu ia tentar o Top Espanha. Aí algumas pessoas me perguntavam, tu vai fazer o Top Espanha? Aí eu falava, não, esse ano eu não vou tentar, não. Ficava mentindo. Caso não passasse, ninguém ia saber, né? Sim. Mas, enfim. Aí, a gente de março. Esse intercâmbio é patrocinado pelo Banco Santander. É o do Banco Santander em parceria com a universidade. Então, abri conta, tirei passaporte, fiz curso básico de espanhol. E então, mais difícil assim não foi nem a seleção, porque a seleção do SEUMA a gente não precisa fazer quase nada, porque eles selecionam com base na tua média global. Ou seja, eles pegam a nota de todas as disciplinas que você já cursou e fazem uma média. Essa média, a minha média na época era 9,50 e alguma coisa. Era uma média boa. E levei a documentação no começo de março, já tinha tudo. E o resultado ia sair só no mês seguinte, em abril, se eu não estou enganado.
Ia sair numa sexta-feira. Aí eu fiquei o dia todo atualizando página para ver se o resultado tinha saído e nada. Aí no sábado, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi atualizar a página, também ainda não estava lá. Aí tomei meu café e vi lá na página, resultado seletivo Top Espanha. Aí eu fiquei tomando coragem para abrir, né? Aí eu sentei, coloquei meu fone de ouvido, aí eu coloquei até minha música preferida, né? Para caso eu passasse, tipo, essa música ficar marcada. Tipo, o momento, foi a música que eu estava escutando no momento que eu descobri que eu passei no Top Espanha. Aí até hoje eu ainda tenho a lembrança dessa música. Toda vez que eu escuto Ai, ela que num legal. momento específico, eu lembro, tipo, volta aquele sentimento de Ai, que bacana. euforia de quando eu abri a lista e vi meu nome, e era só uma vaga para estudante. Aí eu abri a lista, tá lá, Renan Ferreira Coutrin, estudante de fonoaudiologia. Uma vaga para aluno e uma para professor. Aí, de aluno fui eu, no ano de 2000, foi 2019, e de professor foi o Tiago, um professor de Direito. E eu descobri em abril, né, que eu passei, e a viagem estava marcada para julho, nas férias de julho. Aí eu fiquei de abril, maio, junho, só me programando naquela ansiedade de viagem, juntando euro para turistar, porque além de tinha que aproveitar, né? Eu estava indo para estudar, fazer Com intercâmbio, fazer certeza, curso de espanhol, mas eu também queria aproveitar um pouco, né? Viajar um pouco. com certeza. Muito bem, Renan. O Muito bom. legal que tu trouxe foi sobre o curso de espanhol que tu fez em um curto período de tempo e ele já serviu para ti, né? Porque muita gente quando entra acha que tem que fazer por meses e meses e acaba até perdendo essa oportunidade, né? E como referência também do Sim, Top eu Espanha. fico pensando, se eu não tivesse conversado com a menina, eu fico pensando, se eu não tivesse conversado com a menina na época, se eu não soubesse, né, que eu poderia fazer um curso online, eu não ia ter essa experiência toda, né? Então, foi uma informação de milhões Nem eu para não mim. sabia, porque realmente todo mundo pensa que tem que fazer por meses e meses, e esse curso que tu fez foi rapidinho, né? E deu tudo certo. E a menina tava lá na hora certa, no lugar certo, para te dar a informação certa, pra tu conseguir ir pro Top Espanha. Tu conseguiu o Top Espanha, né? E eu ainda pensei, se eu fosse fazer um curso presencial, eu poderia até fazer o curso presencial, mas um curso presencial de espanhol, para a gente ter um certificado básico, a gente tem que ficar coisa de um ano estudando. Aí eu pensei, é muito tempo e dinheiro também. E como referência também do Top Espanha, a gente tem a professora Laura, que foi Top Espanha também, né? Maravilhosa. Ela também conseguiu aí essa bolsa, essa oportunidade de estudar fora e conhecer lugares novos, que é uma experiência, eu acredito, única. Sim. Ficava muito na dúvida, será que eu, com a minha nota, eu consigo passar, ser selecionado? Aí eu tentava, eu ficava stalkeando todo mundo que tinha passado no Top Espanha. Tipo, eu pegava Selma, colocava no navegador, Selma Top Espanha, selecionado 2017, 2016, 2015. Aí eu ficava tentando caçar a nota dessa pessoa para ver se eu tinha alguma chance. Mas tua nota era 9,5, Renan, pelo amor de Deus. Mas Eu tô aqui com o meu é uma nota alta, mas eu ainda acredito que tenha gente no Selma que tenha nota mais alta que essa. Mas talvez não tenha se inscrevido, não sei. Mas eu acredito que tenha. Então, Renan, agora nós vamos fazer algumas perguntinhas rápidas para ti. E aí tu vai ter que responder de uma forma bem rapidinho. Quem é a tua inspiração na fonoaudiologia?
Tá. Renan? Então, mas acredito. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Então, eu tava falando que eu nunca tinha pensado nisso. Uma pessoa que me inspira na fono. Mas Pode ser que da eu universidade. eu vou falar em relação a uma pessoa que, tipo, eu meio que segui o caminho dessa pessoa. Ela meio que me inspirou a várias dessas conquistas que eu tô falando para vocês. Questão Top Espanha, da residência, em questão da área que eu estou atuando atualmente, que é mais na linguagem infantil, que é a professora Laura, que ela já foi Top Espanha, ela já passou na residência, Referência. ela que dá a maioria das disciplinas de linguagem. Então, eu nunca tinha pensado nisso, uma pessoa assim, eu me inspiro nessa pessoa, mas inconscientemente eu acho que eu me inspirei muito nela. A professora Maravilhosa. Laura é inspiração para todos nós. Maravilhosa. Inclusive, é a nossa presidente docente do Desvendando a Fonoaudiologia, o DAF, né? Arrasando sempre aí no nosso projeto de extensão. Deixa eu ver outra pergunta para você. Quem era a tua Duplinha na faculdade? Eu não sei se ela tá aqui. Eu tive várias duplinhas, assim, colegas durante a graduação. Aí, cada período eu ia mudando de duplinha. Mas a principal, com certeza, é a Samara. A Samara Raíssa. E se não fosse a fonoaudiologia, qual outro curso tu escolheria para fazer, assim? Ou sempre foi a fono para ti? Não, deixa eu pensar. Sempre foi a fono. Tá pensando demais. Fono por amor. Então, antes de decidir que eu queria fono, eu já sabia que eu queria pelo menos um curso na área da saúde. Aí eu pensei em psicologia, nutrição, medicina. Mas eu acho que na segunda opção, se eu não fosse fazer fono, eu faria odonto. Hoje eu já não faria jamais, mas na época eu faria odonto. Tá. A gente tem algumas perguntinhas aqui do Instagram que fizeram para ti. A gente abriu uma caixinha lá para eles deixarem eles. E aí a gente vai falar aqui para ti, né? Para tu responder rapidinho pra gente. Vai lá, Lívia. Calma. Elvis Costa Fono perguntou: pensa em investir em grandes concursos públicos? Acredito que sim. Porque também é uma oportunidade boa, né? A oportunidade tem que ser vivida. E é uma coisa que a gente tem que se preparar, assim, a longo prazo, porque não é todo mês, assim, todo semestre que abre um grande edital para concurso. Verdade. Até porque quando abre, as vagas são bem reduzidas, né? E no Maranhão, por exemplo, tem pouquíssimos concursos. A maioria que abre é seletivo, que até desanima um pouco, porque é mais com base em currículo. Então, a gente que é recém-formado, a gente acaba ficando lá para trás, né? E eu sempre gostei mais desse modelo de prova, por isso que eu também queria muito fazer a residência, porque eu achava uma coisa assim mais... Não sei nem se justa a palavra certa, mas mais se encaixa no meu perfil. Coerente, né? E que dá oportunidade para todos, quem é recém-formado e quem também já tem muitos anos de experiência. Sim, acaba abrangendo um público até maior. Vamos ver aqui outra pergunta. Pedro Dantas perguntou: qual foi o seu maior desafio após a formação acadêmica? Maior desafio...
Acho que são algumas questões de insegurança, né? Por exemplo, aqui na clínica, eu sou o mais novo em questão de tempo de formação e também em questão de idade. E aqui na clínica, nós somos uma equipe de 6 fonos, 6 comigo. Então, já tem fono aqui que tem 10 anos de formado, 12 anos de formado. Então, ele já tem uma bagagem enorme. Por exemplo, pega eu, coloco na frente de uma pessoa dessa, apesar de tudo que eu já fiz, né? De gabaritar a prova, ser aluno nota 10, bota eu do lado de uma pessoa dessa, sabe, né? Mas é uma questão que não me afeta muito, porque eu tento não me comparar com uma pessoa que já começou 10 anos na minha frente. E eu também aprendo muito com os fonos daqui, porque eu vim com uma proposta não só de trabalhar, mas também de aprender, de acompanhar eles. Então, tudo que eu tenho dúvida, eu pergunto, a gente discute caso. Então, essa questão de segurança é um desafio, é uma coisa que afeta um pouco, mas que eu consigo contornar com o suporte que eu tenho aqui. Muito legal, Renan, muito legal. Então, nós queríamos aproveitar, né, todo esse gancho, nós estávamos falando de residência, para falar para vocês que nesse exato momento abriu as inscrições para o Foco na Residência, que é uma semana onde nós falamos sobre residência, uma semana de estudos mesmo, focado na prova da residência. Então, vocês podem ir lá no Instagram do DAF, o link de inscrição já está lá na bio do Instagram, vocês podem ir lá, e o Renan também, né, Renan? Já participou muito do Foco na Residência. Acompanhou o DAF aí, como ele já falou. Já acompanhou também o Foco na Residência, né? Foco na Residência também. Foco tem que... gente, imagina, tipo, o que eu mais queria era a residência. Aí, fazer a residência na UFMA. Aí, na época, vocês lançaram Foco na Residência e o formato era bem parecido com esse de agora, de pegar uma pessoa e meio que saber a trajetória dela, perguntar o que ela anda fazendo. Então, eu achei muito interessante, porque a pessoa estava lá onde eu queria chegar, lá no programa de residência. Então, eu me inscrevi na hora, não perdi nenhum episódio e foi, assim, muito proveitoso. E só reforçou mais o meu interesse pela residência. Ai, que bom, Renan. Esse ano o Foco na Residência vai ser com professores, preceptores lá da residência, não só aqui do Maranhão, né, aqui do Dutra, mas também de São Paulo e outros estados. Então, vai ser uma semana aí maravilhosa. Você aí que é estudante de fonoaudiologia já se inscreve, já vai lá no Instagram do Desvendando e se inscreve. Renan, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por ter topado, se disponibilizado, e meus contratempos estarem na clínica, reservou um tempinho para estar aqui com a gente, e somos muito gratas por ter aceitado e feito o que pôde, né, para estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço pelo convite, e quem precisar, pode me chamar, pode perguntar, que eu estou disposto a ajudar, tá? Tá bom. As outras perguntas que não foram respondidas aqui no podcast, a gente vai responder lá no Instagram do DAF, pode ser? Aí a gente te manda lá, aí tu responde, marca o DAF e a gente reposta lá. Isso. Muito obrigada, Renan. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E até o próximo podcast. E sigam a gente no Instagram para acompanhar os cortes, os melhores momentos, né, do nosso podcast de hoje. É isso aí. Ateliê de Arquitetura, Clínica de Odontologia, Escritório de Direito, Laboratório de Física, Laboratório de Startups, Centro de Treinamento Esportivo. A Universidade Selma se parece cada vez mais com seu futuro. Vestibular Universidade Selma. Inscreva-se.